Entrevista do dia. Setembro é o mês que chamamos a atenção para um tema que ainda enfrenta muitos tabus, mas que precisa ser discutido com clareza e acolhimento, que é a prevenção ao suicídio. Eu já estou aqui com um broche que eu ganhei da entrevistada de hoje, do Setembro Amarelo, e a nossa convidada é a psicóloga Eliane Cabral, especialista em prevenção e pós-venção em suicídio e saúde mental, com experiência também, com formação em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiente, que fala? E membro da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção ao Suicídio. Ela vem nos ajudar a entender melhor as dores de quem sofre, a importância de quem convive e como todos nós podemos contribuir para a promoção da vida. Eliane, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia a todos que nos acompanham. Eu quem agradeço o convite gentil, né? A oportunidade de nós estarmos falando sobre o Setembro Amarelo, que eu exaustivamente costumo dizer que deve acontecer de setembro a setembro, né? Essa discussão, essa orientação, a prevenção, as orientações sobre a saúde mental e os cuidados, né? A gente precisa batalhar para estabelecer uma cultura de cuidados com a saúde mental e emocional. No final das contas, nós não fomos ensinados a cuidar da nossa saúde mental e emocional. E a gente está pagando o preço por isso, né? Dia desses eu estava em uma palestra e falei, quando estamos lá no ensino fundamental, primeira, segunda série, nós somos ensinados a escovar os dentes, a usar o fio dental, né? A quantidade de creme dental na escova, e nós não somos ensinados a cuidar da nossa saúde mental. Ainda hoje, diante de tantas estatísticas graves e preocupantes, há muito preconceito, muito tabu, muito estigma, muita evitação, muita negação, e nós precisamos desconstruir tudo isso para estabelecer essa cultura de cuidados. Eliane, quando a gente fala em Setembro Amarelo, muitas vezes a gente lembra da palavra prevenção. Mas antes da prevenção em si, existe a dor de quem sofre e a dor de quem convive. Como que nós podemos compreender essas duas realidades? Pois é. É por isso que existe o caminho da prevenção, né? Se todos nós tivermos um olhar cuidadoso, primeiro para a nossa saúde mental, vamos fazer analogia com a saúde bucal, né? Se todos nós cuidarmos da nossa saúde bucal, cada um cuidando da sua, né, tivermos esse olhar cuidadoso para os nossos sintomas, para as nossas questões, para aquilo que comparece em nós, para as questões de tristeza, apatia, ansiedade, tudo que diz respeito à saúde mental e emocional, nós vamos conseguir, né, primeiramente olhar para isso e também, a partir daí, ter um olhar para o outro. Né? A partir daí, ter um olhar para o outro. Então, precisa, analogia, eu faço isso muito com os meus pacientes, Sueli. Ao cair as máscaras, primeiro em você. Se todo mundo fizer isso, dá tudo certo. As máscaras de oxigênio, né? Isso, exatamente, dentro da aeronave. Ao cair as máscaras, primeiro em você. Aquele recado da aeromoça. Para quem ainda nunca andou de avião, a aeromoça dá um recado que quando as máscaras de oxigênio caem, primeiro você coloca em você e depois você tenta ajudar outra pessoa. Exatamente. Quem nunca andou já viu isso em filmes. Sim. Né? E o olhar para o outro, né? Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Então, ter esse olhar para o outro de, olha, parece que algo não vai bem ali, essa pessoa está diferente, estou vendo um entristecimento importante, uma apatia importante, há uma mudança de comportamento importante ali, não é a mesma pessoa, né? Então, o melhor que eu tenho a fazer para essa pessoa é oferecer a minha escuta, oferecer acolhimento, né? Oferecer empatia, pegar ela pela mão e dizer, olha, vamos procurar ajuda profissional e adequada? Vamos olhar para isso, porque isso pode levar ao pior? Isso é sério? E é esse caminho que a gente precisa trilhar. Ô Eliane, é importante você falar isso, porque quando uma pessoa começa a apresentar sinais de depressão,
acaba que acontecendo de outras pessoas falarem assim, não, deixa disso, você é forte, é só uma fase, vai passar, ou então isso é falta de fé, ou Sim, você precisa ser mais forte. Mas ninguém fala isso, por exemplo, alguém que tem diabetes, né? Ah, sim. para com isso, você não tem diabetes, não, você vai superar, ou então a pessoa quebra a perna, a gente fala pra pessoa, ah, para de frescura, cola esse osso logo. É, e ninguém fala isso para quem tá com uma cólica de rim, né? Uma cólica renal também. Exato. Então, assim, é uma doença, as pessoas precisam entender É um que sofrimento, é uma dor, exatamente. E isso que você está dizendo, Célia, é tão importante, porque é uma fala muito comum do senso comum, no intuito até é bom relativamente, mas que causa o pior no outro, porque isso invalida a dor, isso invalida o sofrimento de quem está escutando, né? Porque a pessoa tem a impressão e a sensação de que não me entendem, essa pessoa não está entendendo o que eu estou passando, ela acha que eu sou fraca, ela acha que eu não tenho fé, ela acha que isso aqui é frescura, ela acha que isso aqui é falta do que fazer. e ela começa a acreditar nisso também, né? Sim, Porque ela e se fala, como é que eu recolhe, se não encolhe. consigo ter essa força, né? Essa força, essa vontade própria, vamos dizer assim, para sair dessa situação. Então, da mesma forma que nós não temos força para eliminar uma cólica renal, diz do mesmo, só que numa outra seara, né? Nós temos uma saúde bucal, nós temos uma saúde íntima, nós temos uma saúde cardíaca e nós temos uma saúde emocional e mental que é da nossa responsabilidade, que precisa ser cuidada, precisa ser olhada, senão vai adoecer. Eliane, e no caso, por exemplo, eu convivo com uma pessoa, vamos supor, é um exemplo, eu tô convivendo com uma pessoa que está apresentando esses sinais e ela não quer ajuda. O que eu faço? Pois é, esse tipo de situação, muitas vezes a pessoa não acredita que seja possível alguma mudança naquele cenário, entende? É como se ela não acreditasse que existe um Isso, não tem tratamento, que existe saída. solução. Isso, exatamente, não tem saída. Não. O que nós temos que fazer é me dar uma chance. Me dá uma chance de te levar para um profissional que vai apontar para você que existe sim inúmeras possibilidades, né? A pessoa quando ela vai a atos, Suelen, ela não quer pôr fim à vida, ela quer pôr fim ao sofrimento. O sofrimento ele tomou uma proporção maior do que a vida, né? A pessoa entra num estado de agonização psíquica, de agonização emocional, e ela realmente ela tem um estreitamento cognitivo, um estreitamento emocional ali e tende a achar e sentir que não tem saída, que não tem mais jeito, que não tem fim, né? Então, o que a gente precisa é pedir uma oportunidade, uma chance. Me lembro de, assim, eu trabalho com o Setembro Amarelo há 10 anos e de inúmeros pacientes que chegam lá por vezes, eu vim aqui, mas não acredito, eu vim aqui, mas... E eu digo, né, me dá uma chance. Abre o coração e me dá uma chance. E a pessoa começa a sentir, só o fato de você oferecer escuta já muda tudo. Porque você não está ali numa posição de julgamento, de apontar, de condenar, de falar, né, essas frases do senso comum, de você precisa ser forte, você precisa reagir, você precisa orar mais, você precisa buscar. Não é nada disso. Não se trata disso, em absoluto. Só esse fator já é terapêutico, já traz, sabe, uma mudança interna ali, porque a pessoa se depara com um cenário de, ai, eu sou entendida. Ai, aqui, claro que não é mágico, não é disso que estou Sim. falando, né? Mas a pessoa, ela sente que tem um lugar de acolhimento, e isso faz toda a diferença. Saber que outras pessoas também sentem o que ela sente e que conseguiram superar isso também ajuda? Sim, sem sombra de dúvidas. É um exemplo, é um testemunho. Opa, é possível. Aquela pessoa passou por algo parecido, aquela pessoa também sentiu algo semelhante ao que eu senti e ela conseguiu, né? Ela conseguiu, ela atravessou, né? Ela encontrou meios, caminhos, encontrou saída. Então, opa, existe saída sim.
A gente tem esse costume de invalidar os sentimentos ainda quando crianças, né, Sim. Eliane? A gente fala pra Engole o criança... choro. Não, e mesmo, eu vou dar um exemplo, não é que a gente quer alimentar a mãe, a birra, não é isso, mas eu vou dar um exemplo bobo, mas prático. A criança caiu, machucou, ela chora, a gente fala assim, ah, não foi nada não, você só ralou o joelho, nem doeu, nem doeu. A gente tá ensinando para aquela criança a não perceber quais são os sentimentos dela, as dores dela. Exatamente isso. Você vê, é disso que eu estou falando. Nós não fomos ensinados a cuidar das nossas emoções, da nossa saúde emocional. É exatamente isso que acontece. Existem inúmeros outros caminhos, né, com muito mais funcionalidade, de forma mais saudável, de você ensinar a criança a compreender o que houve, né, que é, vou usar o seu exemplo, a criança caiu, vem cá, o que você está sentindo? O que você sentiu? Né? Tá doendo, tá doendo. Fiquei triste porque eu caí, eu fiquei com vergonha, porque muitas vezes, até adulto a gente cai e fica com vergonha, né? Exatamente. Mas não foi engraçado tentar ressignificar isso e ir ajudando a criança a criar sentido para aquilo, justamente para que ela não invalide, né, não posso sentir dor. Não posso sentir inveja, não posso sentir ciúmes. Tem vários sentimentos que a gente aprende apenas a reprimir. Não que a gente esteja aqui estimulando esse sentir, mas a gente sente, é inevitável. Sim. A questão é o que a gente faz com isso que a gente está sentindo, com né? as emoções, exatamente. Tristeza. É o filminho lá do Divertidamente mesmo. Aquelas emoções lá, raiva, tristeza, enfim. Nós precisamos nos relacionar com elas, não anulá-las. E quando a pessoa já tentou algo, já chegou numa situação ali em que a família, os amigos, as pessoas próximas, elas foram surpreendidas com uma pessoa que fez esse ato de tirar a própria vida e não conseguiu, porque tem essa questão, às vezes, da pessoa chegar, né, às vias de fato, vamos dizer assim, mas ela não conseguiu. Como é o tratamento dela e da família também, pós-ato? Pois é. É por isso que a gente usa o termo pós-venção, né? A pós-venção é um cuidado com os entes, com os enlutados, com aqueles que são familiares ou pessoas amigas e conhecidas, daqueles que se foram ou daqueles que tentaram o ato, né? Eu posso te fazer uma pequena correção. Quando uma pessoa vai a ato, e conclui, ela perde a vida para o suicídio. Né? Então, não é se matou, tirou a vida, ela perdeu a vida para o suicídio ganhou, entende? Entendi. Né? Porque ela quer pôr fim ao sofrimento. Qualquer tipo de adoecimento grave e importante, Suelen, a família também adoece. Né? Então a família gera um sentimento de culpa normalmente? Sim, a família, qualquer tipo de adoecimento, não precisa chegar ao ato, né? A família precisa se cuidar, precisa procurar ajuda, precisa procurar apoio. Penso que deveria ser um direito constitucional de todo cidadão, né? Ter um acompanhamento psicológico, porque nós temos uma saúde mental e precisamos cuidar dela. Precisaria de um bolsa terapia, com certeza. Exatamente. Então, a família precisa desse acompanhamento. A pessoa, quando ela tem alguma tentativa, é importantíssimo um cuidado, uma atenção ali, um tratamento, um acompanhamento, porque há estatisticamente comprovado de que a possibilidade de ela tentar novamente é grande. Então, esses cuidados precisam ser intensificados e a família precisa também de cuidados, né? Quem cuida também adoece, quem cuida também precisa de cuidados, porque atinge a dinâmica familiar inevitavelmente. Eliane, eu quero fazer uma última pergunta, que nosso tempo está encerrando. No caso, por exemplo, de adolescentes, acontece normalmente de os pais, por exemplo, até por não saberem lidar ou por uma negação de pensar assim, como que eu pude, como que meu filho ficou doente? Imagina que eu permiti, entre aspas,
pessoas que meu filho adolescente entrasse em depressão. Existe um processo de negação para a família aceitar e buscar uma ajuda também? Sim, em todos os sentidos. Ainda há muito preconceito, ainda há estigma, Eu digo ainda assim, há até muita uma culpa, assim, a evitação. pessoa evita para não ter que lidar com isso e Isso. pensar, meu A Deus, fan- fui eu que errei em alguma coisa, A né? fantasia de culpa, exatamente. Coloca a pessoa nesse posicionamento de negação, de evitação, como se fosse, não, se eu procurar ajuda, se eu for atrás de algo, é como se eu estivesse assumindo que eu fracassei em algo. Não, gente, não é disso que se trata. Nós somos humanos, nós somos passíveis de adoecimento em todas as áreas que diz da condição humana, em absoluto. Todas as áreas. Então, nós precisamos vencer essas fantasias, além do preconceito, do estigma e do tabu, para que a gente possa aí buscar, né, uma melhor qualidade de vida no que diz respeito à nossa saúde mental. Eliane, então só pra gente encerrar, quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, quer ter mais acesso à informação, como te encontra? Estou lá no Instagram, elianecabral.psi, @elianecabral.psi. Né? Tenho ali algumas agendas de palestras durante todo esse mês. Temos inúmeros profissionais muito voltados agora para o Setembro Amarelo. E antes de encerrar, eu quero dizer para você, Suelen, uma coisa que eu falo a extensão e que é muito importante para que as pessoas gravem aí. Se tirarem de nós uma mão, nós temos outra. Se tirarem de nós um dedo, nós temos outros. Se tirarem de nós um olho, nós temos outro. Se tirarem de nós a nossa saúde mental, o que nos resta? Absolutamente nada. Então, se custa a nossa saúde mental, é muito caro. É inegociável. Até porque, para liquidar com a vida de alguém, você não precisa dar um tiro na pessoa. É só tirar a saúde mental dela. Por isso se faz tão importante e necessário nós cuidarmos da nossa saúde mental. A gente está com números e estatísticas muito altos e, assim, a saúde no Brasil hoje pede por saúde mental. Eliane, mais uma vez, muito obrigada. Você que está ouvindo a gente, absorva essa mensagem com muito carinho, procure ajuda, seja você uma pessoa que está aí já sem esperança da vida, seja você que convive com alguém assim, procure ajuda antes que seja tarde demais. Então, sempre é tempo. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou a entrevista com a Eliane Cabral, psicóloga especialista em prevenção do suicídio, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã e também teremos entrevista com o prefeito Lucas Zanata e com o governador do estado, Tarcísio de Freitas. A gente espera você amanhã. Até lá.